Fala, galerinha, beleza? Galerinha da IGE aí, estamos aqui, vamos corrigir uma atividade hoje, atividade bem bacana, prestem atenção nos comentários. E é isso, tá? Queria divulgar para vocês o meu Instagram. É @PedroIvoTurcoJorge. Me sigam lá nas redes sociais. Eu deixo dicas de estudo, de filme, de série. Para você que vai prestar o Enem, também tem muita dica boa que vai ajudar vocês nessa avaliação, beleza? Vem comigo. Tá aí, ó. Hoje nós vamos corrigir, um terceiro semestre, módulo 1, unidade 1, atividade de fixação 1. Tá bom? Vamos lá. Questão 1. Ó, é uma questão global de análise. Observe a figura, leia o texto e responda a questão. Então, a figura aqui fala sobre noções sobre a rede urbana. Então, nós temos aí a metrópole nacional, a ideia de metrópole nacional, metrópole regional, cidades médias, cidade pequena, e elas todas conectadas em rede, tá? Antigamente elas eram menos conectadas e atualmente estão mais conectadas, tá? É isso que mostra a imagem. Então diz assim o texto, vamos para o texto? O progresso técnico e os fatores institucionais facilitam o transporte de bens e pessoas, as comunicações e a mobilidade do capital, redundante no aumento de inter-relações e independência econômica entre firmas, cidades e países. A rede urbana sofre transformações sobre o processo de globalização econômico-financeira. Assim, a complementariedade entre centros urbanos de mesmo nível hierárquico conhece um aumento. Tá? Tá aí. Falando um pouquinho sobre o progresso técnico, os fatores de mobilidade do capital, os fatores das telecomunicações e comunicações, o que facilita a ideia de uma rede urbana. Beleza? É isso que fala o texto. Com base na figura e no texto, em relação às noções sobre a rede urbana, é correto afirmar que escolha uma dessas opções, letra A, B, C, D ou E. Resposta certa aqui, gente, a letra E, tá? Na noção atual, a rede urbana e hierárquica mantém-se e é superposta por novos fluxos de capitais e de bens. Então tá aí. A resposta certa é a letra A. Por quê? Porque o texto menciona que o progresso técnico e os fatores institucionais aumentam a interdependência econômica entre firmas, cidades e países. Isso é verdade. Hoje o mundo está cada vez mais globalizado. Isso resulta em transformações na rede urbana sobre o efeito da globalização econômica e financeira. Beleza? Pegaram aí? Resposta certa dessa questão é a letra E. A tese do processo de globalização das redes urbanas e a ideia de que as cidades hoje estão todas conectadas pelo progresso técnico, científico, das comunicações e todos esses fatores que a questão trabalha. Então, resposta certa é a letra E. Questão 2. Questão 2, ó, lá da FUVEST. Questão lá da FUVEST. No século XIX, a imigração europeia para o Brasil foi um processo ligado. Escolha uma opção, letra A, B, C ou D ou E. Resposta certa aqui é a letra D, tá? A política oficial e deliberada de povoamento desejosa de fixar contingentes brancos em áreas estratégicas e atender grupos de proprietários na obtenção de mão de obra. Então a resposta certa é a letra D, questão 2, letra D. Deixa eu voltar aqui, ó. No século XIX, a imigração europeia para o Brasil foi incentivada principalmente como parte de uma política oficial que buscava promover o povoamento de certas regiões do país, especialmente o sul. Aliás, tem autores que falam que o processo de migração ajudou na formação da
classe trabalhadora brasileira. Então, a resposta certa é a letra D, tá? Só voltando, a resposta certa da questão 2, letra D. Ok? Tá aí o comentário dela. Vamos para a questão 3, lá da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Tem um fragmento de um texto que diz assim: explodiu na província do Grã-Pará o movimento armado mais popular do Brasil. Foi uma das rebeliões brasileiras em que as camadas inferiores ocuparam o poder. Ao texto pode-se associar, escolha uma opção, letra A, B, C, D ou E. A correta aqui, gente, é a letra B, a regência e a cabanagem, né? Então, a questão 3 está falando do movimento da cabanagem que ocorreu durante o período da regência no Brasil. Então, o texto faz referência à cabanagem, uma revolta popular ocorrida na província do Grã-Pará, que hoje é o estado do Pará, entre 1835 a 1840, durante o período regencial, a gente chama aqui de primeira regência, né? Passando para a segunda regência, da primeira passando para a segunda. Tá? Então tá aí, o texto fala da cabanagem, ok? Questão 3, então, resposta certa, letra B, comentário da questão sobre a cabanagem. Vamos para a questão 4. Questão 4, leia o texto e responda a questão. A tecnologia não é apenas um canal para se comunicar. Se comunicar, cuja comunicação traz o significado de ação recíproca que ocorre entre emissor e receptor da mensagem, mas sim faz parte do ato comunicativo, estando integrado a ele. É uma nova maneira de aprender a agir e construir novos alicerces na forma de comunicar e conhecer. Com isso, a lógica da atual sociedade consolidou-se para a lógica das redes. Aí, né? Com isso, a lógica da atual sociedade consolida-se para a lógica das redes. Hoje nós estamos falando de uma era digital, onde as comunicações estão nas redes sociais, tá? A integração da tecnologia com a construção das sociedades e do espaço geográfico no momento atual da história. Assinale o conceito de escolha uma opção. Letra A, B, C, D ou E. Resposta certa, gente. Letra A, meio técnico, científico e informacional. Alguns autores atribuem que hoje a gente vive na era informacional. Tá beleza? Resposta certa, letra A. Tá aí, né? O conceito de meio técnico, científico e informacional foi desenvolvido pelo famoso geógrafo, professor da USP, Universidade de São Paulo, Milton Santos, para descrever o período contemporâneo da sociedade em que a tecnologia, a ciência e a informação estão profundamente integradas na na construção do espaço geográfico e nas relações sociais. Tá bom? Milton Santos, referência aí ao conceito de Milton Santos, ok? Pegaram a questão? É isso, vamos para a questão 5 então. Questão 5, lá da Faculdade Mackenzie, Universidade Mackenzie de São Paulo. Diz assim: relativamente ao primeiro reinado, considere as afirmações a seguir. Afirmação 1. A dissolução da Constituinte, o estilo de governo autoritário e a repressão à Confederação do Equador aceleraram o desgaste político de Dom Pedro I. Afirmação 2. O temor de uma provável recolonização, caso fosse reestabelecido a união com Portugal, aprofundou os atritos entre brasileiros e portugueses. Afirmação 3.
O aumento das exportações agrícolas, a estabilidade da moeda e a redução do endividamento externo foram os pontos favoráveis do governo de Dom Pedro I. A afirmação 4. A cúpula do exército, descontente com a derrota militar da Guerra Cisplatina, aderiu à revolta que culminou da abdicação do imperador. Todas essas afirmações acerca do primeiro reinado. Então, marque uma alternativa correta. Vocês irão escolher entre a alternativa A, B, C, D ou E. A afirmativa correta aqui é a letra B, tá? Apenas a 1, a 2 e a 4 estão corretas. Então, aqui a 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira e a 4 é verdadeira. Alternativa 3, a afirmação 3 é falsa, tá? Afirmação 3 é falsa. Então, voltando aqui, resposta certa da questão 5 é a letra B. Perfeito? Questão 6. Diz assim, ó, Nietzsche, filósofo Nietzsche, identificou os deuses gregos Apolo e Dionísio, respectivamente como? Escolha uma dessas opções, letra A, B, C, D. A resposta certa é a letra C, razão e desordem, né? Apolo tinha a ideia de razão e Dionísio a ideia da desordem, né? Lembrando que o Dionísio era o deus da festa, das orgias, entre outras questões. Isso na mitologia grega, tá? Então, a resposta certa da questão 6 é a letra C. Beleza? Tá aí. Apolo representa a razão, a ordem, a harmonia, a clareza e a forma. Ele simboliza o princípio apolíneo, associado à luz, ao equilíbrio e à busca pela perfeição estética. E Dionísio representa o caos, a desordem, a paixão, a embriaguez e o instinto. Ele simboliza o princípio dionisiaco, associado à transgressão, à exuberância, ao êxtase e ao rompimento das formas estabelecidas. Tá aí, né, dois deuses gregos e as suas diferenças. Né? Apolo muito mais racional e Dionísio muito mais o caos. Beleza? Então, voltando aqui, antes da gente finalizar, a resposta certa da questão é a letra C. Tá? A resposta certa da questão é a letra C. Beleza? É isso. Vamos ficando por aqui. Volto na próxima aula. Valeu!